Há dores que não se veem e há guerras que ninguém conta. Talvez você acorde, ligue a televisão, ouça o rádio, acesse as redes e perceba que o mundo inteiro adoeceu. E não é só sobre vírus, bactérias, epidemias ou pandemias. É sobre um tipo de doença que não aparece nos exames, que não se vê nas tomografias, que não se revela nos diagnósticos convencionais. É sobre um sistema inteiro, fragilizado, adoecido, sobrecarregado, esgotado. É sobre hospitais lotados, corredores cheios, pessoas esperando, sem saber se haverá vaga ou se haverá tempo. E talvez você saiba exatamente o que é isso, porque talvez você já precisou, já sentou em uma cadeira dura, esperando horas por um atendimento, já sentiu aquele nó na garganta, aquele medo que cresce enquanto os minutos se transformam em horas e as respostas não chegam. Talvez você já segurou a mão de alguém, tentando parecer forte, enquanto por dentro você só queria gritar. E no meio desse caos invisível surge uma pergunta que atravessa a alma, uma pergunta que ecoa dentro de quem entende que há limites que o humano não alcança. E a pergunta é: onde está Deus quando a saúde falha? Onde está Deus quando os leitos se esgotam? Onde está Deus quando os remédios não chegam e os diagnósticos não aparecem? A resposta não vem no barulho, ela vem no silêncio, porque há um lugar onde nem a doença, nem a estatística, nem a falência do sistema podem tocar. E esse lugar não é físico, esse lugar não é construído com paredes, nem tijolos, nem concreto. Esse lugar é um esconderijo, é um abrigo, é um refúgio invisível, mas absolutamente real. O Salmo 91 não é uma poesia antiga, não é um mantra religioso, não é uma superstição. O Salmo 91 é um código espiritual, é um decreto divino, é um protocolo celestial ativado toda vez que alguém decide habitar no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E se você pensa que isso é apenas descanso físico, você ainda não entendeu. Porque esse descanso é um repouso da alma no meio da guerra, é paz no meio do caos, é segurança no meio do colapso. E enquanto hospitais se enchem, corredores transbordam, enquanto a incerteza cresce, há uma certeza que nunca falhou, que nunca quebrou e nunca quebrará. A certeza de que existe uma mão, uma sombra, uma presença que te cobre, que te guarda, que te sela e que te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sim, está escrito, e não há decreto humano que cancele o decreto de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E talvez você já tenha ouvido essa frase tantas vezes que ela quase perdeu o peso. Mas, para quem entende, isso não é poesia. Isso é proteção ativa, é blindagem espiritual, é cobertura invisível, é um escudo que não falha. E não, isso não significa que o mal não existe, que a doença não existe, que os riscos não existem. Isso significa que existe algo, ou melhor, alguém que é maior do que tudo isso. E esse alguém não falha, não se atrasa,
Não se esquece, não abandona. Quantas vezes você passou por lugares e não percebeu que algo estava armado, preparado, projetado para te atingir? E quantas vezes aquilo que você nunca viu foi desfeito, quebrado, anulado, no invisível, antes mesmo de te tocar? E hoje, talvez você esteja aqui, não porque procurou, não porque o algoritmo te trouxe, mas porque alguém lá do alto decidiu te puxar para perto e te lembrar que há um esconderijo, que há uma sombra, que há um abrigo e que quem habita, quem permanece, quem não sai desse lugar, não será tocado. E sim, as filas continuam. Sim, os hospitais continuam cheios. Sim, os sistemas falham. Mas quem habita no esconderijo não depende do sistema. Porque quando os homens dizem não tem vaga, o céu diz: eu sou teu médico, eu sou teu abrigo, eu sou tua cura. Porque nem sempre o milagre vem na forma que esperamos. Às vezes, o milagre não é a cura imediata. Às vezes, o milagre é a paz no meio da guerra. Às vezes, o milagre é um diagnóstico que muda. Às vezes, é uma força que surge quando as forças humanas acabam. E agora, talvez, você esteja sentindo algo que não tem nome. Talvez um calor no peito, talvez uma vontade inexplicável de chorar, de respirar mais fundo, ou simplesmente de silenciar. Isso não é emoção, isso é presença, isso é Deus se aproximando, no secreto, no invisível, no lugar onde só Ele alcança. E essa oração não é só por você, é por todos. É por quem está agora sentado em uma sala de espera. É por quem está deitado em um leito de hospital. É por quem luta contra uma doença, visível ou invisível. É por quem perdeu a esperança e acha que não tem mais saída. Mas, enquanto houver fôlego, enquanto houver um coração que pulsa, há esperança. Porque não há noite que dure para sempre, não há dor que seja eterna, não há doença que seja maior do que aquele que criou a própria vida. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso não é teoria, isso é cláusula, isso é contrato divino, isso é selo espiritual. E enquanto você ouve essa oração, saiba que o mundo espiritual já está se movendo. Setas estão sendo quebradas, armadilhas estão sendo desfeitas, diagnósticos estão sendo rasgados, porque quando Deus libera uma palavra, não há protocolo humano que consiga impedir. Por isso, essa oração não é um vídeo. Isso é uma chave, é uma lâmpada, é uma blindagem, é uma cobertura, é uma convocação, é um chamado. É Deus te puxando de volta para o esconderijo. E se isso fez sentido para você, se teu espírito entendeu, se teu coração reconhece que esse encontro não é obra do acaso, então declara isso. Declara no mundo espiritual. Declara para o céu e para o invisível. Escreve aqui nos comentários uma só palavra: escudo. Isso não é só um comentário, é um selo, é uma senha espiritual, é uma chave que ativa no invisível aquilo que os olhos nunca verão. E se essa oração falou com você, se você sente que esse não é apenas um canal, mas um refúgio, um esconderijo, um altar, então
se inscreve, mas não como quem se inscreve num canal qualquer. Se inscreve como quem faz uma aliança, como quem declara: a partir de hoje, eu não ando mais sozinho. E compartilha, não como quem compartilha um vídeo, mas como quem entrega em uma chave, como quem estende uma mão, como quem acende uma luz no meio da escuridão para alguém que talvez esteja no limite, porque talvez o que Deus quer te dizer não acabou aqui. Talvez estejas no próximo vídeo, na próxima oração, no próximo encontro, aqui, nesse altar digital, no meio da tempestade. Quem teme a Deus não sai daqui do mesmo jeito que entrou. Se inscreve agora, porque aqui é lugar de refúgio, de proteção, de cobertura espiritual. Ativa o sino, porque cada oração é mais uma muralha invisível sendo levantada na tua vida. Deixa teu like, compartilha e declara agora nos comentários: amém. Quem se esconde no esconderijo do Altíssimo está blindado. Quem não, está exposto. Escolhe agora de que lado você quer estar.